Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me diz uma coisa pessoal, vocês já pararam para pensar como o Brasil se tornou um país enorme com esse formato tão característico que a gente vê hoje no mapa? Ou melhor ainda, você já se perguntou por que o mapa do Brasil tem esse contorno tão específico, e como o nosso território se expandiu tanto ao longo dos séculos a ponto de se tornar um dos maiores do mundo? Pois é pessoal, a formação do território brasileiro é uma história fascinante e cheia de mudanças, disputas e decisões políticas muito importantes. Tudo começou, pessoal, lá atrás, com um tratado assinado entre Portugal e Espanha. Passamos pelo sistema de capitanias hereditárias e pelas expedições que desbravaram o interior do território e por uma série de conflitos e acordos com outros países. Teve também, pessoal, descoberta de riqueza, a expansão de fronteiras e a criação de províncias e estados, que foram pouco a pouco moldando o país que conhecemos hoje. E é justamente sobre isso, pessoal, que a gente vai falar nesse vídeo. Vamos entender o passo a passo, como todo esse movimento contribuiu para a construção do Brasil, um território gigante e diverso, cheio de desafios, tanto históricos quanto geográficos. Então se acomodem aí, pessoal, prepare-se para uma viagem no tempo. Venha comigo descobrir como essa história começou, porque para entender isso direitinho, nós precisamos voltar lá atrás, lá no comecinho, e entender o que foi o Tratado de Tordesilhas. Bem, nesse primeiro ponto, pessoal, nós vamos passar a entender o que foi o Tratado de Tordesilhas, um acordo super importante para a história do Brasil e da colonização das Américas. Vamos explicar de forma bem simples e por etapa. Vamos lá? Pessoal, o início da formação do território brasileiro, ele começou a partir de 1494, com o Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo entre Portugal e Espanha. Dentro do contexto histórico, pessoal, no final do século XV, Portugal e Espanha eles estavam entre as potências marítimas mundiais que dominavam a Europa. Ambas queriam explorar e conquistar novas terras, mas havia um problema: como dividir esse novo território sem que se entrasse em guerras? No entanto, em 1493, o Papa Alexandre VI ele tentou resolver essa disputa, criando uma linha imaginária, a Bula Intercoetera, que era uma linha imaginária a 100 léguas da ilha de Cabo Verde. Tudo que fosse descoberto a oeste era da Espanha e a leste era de Portugal. Mas Portugal ficou insatisfeito com essa divisão, E só a partir de 1494, Portugal e Espanha assinaram um novo contrato, o Tratado de Tordesilhas, que moveu essa linha, que eram de 100 léguas da ilha de Cabo Verde, passou a ser 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde, que deu a Portugal uma parte do território que hoje chamamos de Brasil. Nessa relação com o Brasil, pessoal, no entanto, isso dentro do contexto histórico, só em 1500 Portugal, através da Esquadra de Cabral, chegou ao Brasil, não para povoar, mas sim para explorar a nova terra, mas o território era imenso e praticamente descoberto. Era pouco valorizado inicialmente, por quê? Porque o foco de Portugal era o comércio com as Índias. Porém, a partir de 1520, olha só, 20 anos depois, piratas e corsários, o que eram corsários? Corsários eram como se fossem piratas legalizados, entendeu? Que eram só para trazer riqueza para determinados países na época, Então, piratas, corsários e esquadras francesas começaram, a explorar o litoral brasileiro. E o rei de Portugal disse: epa, espera lá. Mas só aquele papel do tratado não dava direito praticamente para Portugal, Eles viram que aquilo ali não era bom, então Portugal passou a povoar o território, a garantir o domínio. Precisava se ocupar, o território para se consolidar que era dele. Então o rei de Portugal ele criou o sistema de capitanias hereditárias. E o que foi esse sistema, pessoal? Denominado de capitanias hereditárias, pessoal, foi uma forma de organização administrativa e territorial
implantada por Portugal no Brasil. Durante o governo de Dom João VI, esse sistema tinha como objetivo colonizar e proteger o território de forma mais eficiente e com menos custo, né, para a coroa portuguesa. Vamos botar isso dentro do contexto histórico, pessoal. No início do século XVI, ainda se tinha pouco interesse, né, sobre o território brasileiro. Cabral chegou em 1500, né, e porém foi só a partir de 1530, 30 anos depois, isso porque se teve a ameaça de piratas, né, de estrangeiros, invasões estrangeiras, e aí se veio o desejo de lucro da coroa portuguesa e também de, né, se povoar a terra. A coroa portuguesa ela resolveu organizar, né, melhor a colônia nessa época. Foi aí que surgiu a ideia das capitanias hereditárias, em 1534, durante o reinado de Dom João VI. E o que eram as capitanias hereditárias? As capitanias hereditárias, pessoal, eram grandes faixas de terra que partiam do litoral e iam até a linha do Tratado de Tordesilhas. E foram divididos em 15, entregue a 12 donatários, geralmente nobres, militares, pessoas de influências próximas ao rei. Essas terras eram hereditárias, elas não se podiam ser vendidas, elas tinham que se passar de pai para filho. E como funcionava o sistema de capitanias hereditárias? Cada donatário recebia uma carta de doação, um foral, né, que explicava direitos e deveres dos donatários. E o que eram isso? Os donatários tinham o direito de fundar vilas, cidades, de dividir a terra em sesmarias, que eram lotes para cultivo, de cobrar impostos, né, impostos locais, administrar a justiça e explorar a riqueza, mas também tinham deveres. E quais eram esses deveres? Né, ocupar o território, né, de dar vida à colônia, incentivar a produção agrícola, especialmente a cana-de-açúcar, né, defender, né, mas só que tinha, porém, o lucro, a metade desse lucro, ou até mais, tinha que ir para a coroa portuguesa. Né. Apesar do sistema ser visto como solução, ele fracassou, né, mas ele deu início à ocupação do território brasileiro, incentivou a produção, né, da cana-de-açúcar, marcou o início da privatização de terras, né, da estrutura fundiária e desigual que a gente vê no Brasil hoje. Né. Em conclusão, pessoal, a capitania hereditária ela foi a tentativa, né, de colonizar o Brasil de forma barata para Portugal, repassando a responsabilidade para particulares. Mesmo com muitos problemas, né, esse sistema ele deixou marcas profundas, né, na forma de como o território do Brasil foi ocupado e administrado. Por quê? O que ele deixou de legado? O que as capitanias hereditárias deixou de legado? Deixou de bom, né? Esse sistema de capitanias, apesar de ser muito fracassado, ele deixou um importante legado para a criação do governo geral em 1549. A principal herança foi a necessidade de centralizar o poder, já que a administração descentralizada ela se mostrou ineficaz. Além disso, o modelo de divisão territorial influenciou a organização administrativa futura do Brasil. As capitanias hereditárias que prosperaram, como Pernambuco e São Vicente, elas serviram como base para o desenvolvimento da colônia. O sistema também revelou a importância de uma defesa, né, mais estruturada e da presença efetiva da coroa. A experiência acumulada nas capitanias orientou o fundamento, né, deu base para a fundação do governo geral. A concessão de terras por sesmarias foi mantida, né, reforçando a concentração fundiária. Assim, as capitanias prepararam um caminho para a gestão mais centralizada e eficiente. Né? E com esse sistema se criou o governo geral, né? Como se esperava. O rei criou em 1549 o governo geral, como foi dito. E a ideia era centralizar esse poder, né? E melhor administrar a colônia. O primeiro governador geral, todo mundo sabe, foi Tomé de Souza, que criou a cidade de Salvador. Né? Com a implementação do governo geral, se criou expedições e explorações, né, no interior do território, as conhecidas entradas e bandeiras, que vamos conhecer a partir de agora, como funcionava as entradas e bandeiras.
Bem, pessoal, agora nós vamos falar das entradas e bandeiras, né? Você já deve ter ouvido falar sobre entradas e bandeiras, né? Esses dois tipos de expedições, elas foram importantes, foram de fundamental importância para a ocupação do interior do Brasil colônia. Nesse momento, pessoal, nós vamos explicar, né, o passo a passo, de forma a se entender o que foi a entrada e o que foi a bandeira. Quais eram as suas diferenças, objetivos e como eles ajudaram a formar o território brasileiro que temos hoje. E o que eram as entradas? As entradas, pessoal, elas eram expedições oficiais, organizadas oficialmente pelo governo português. Elas saíam do litoral e seguiam para o interior do Brasil, geralmente com o objetivo de explorar o território, né, capturar e cristianizar os indígenas, e também procurar riquezas naturais, e mapear o território, né? Essa expedição, elas seguiam ordens da coroa portuguesa e geralmente não iam muito longe, elas voltavam, né, para a faixa litorânea, diferente das bandeiras, porque as bandeiras, elas eram grupos de expedições particulares, ou seja, elas não eram organizadas pela coroa, mas sim por grupo de colonos, os chamados bandeirantes. Eram homens que saíam do litoral e avançavam, né, adentre as entranhas do Brasil, o interior do Brasil, buscando também a mesma coisa, riqueza, né, e tinha o objetivo de capturar e cristianizar os indígenas para a escravidão. Porém, eram particulares, não se tornavam escravos da coroa, se tornavam escravos, né, dos colonos. Essa missão era um ponto muito importante que se diz dos bandeirantes, é que eles destruíam as aldeias indígenas, eles não expulsavam somente, eles matavam, né, e também destruíam as missões jesuítas que o governo mandava, né. Apesar dessa violência, a bandeira ela teve um papel fundamental para a construção do território brasileiro, pois a mesma ela ultrapassou a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. As entradas e bandeiras elas foram, né, de forma diferente e explorando o Brasil colônia. As entradas ficaram no papel, né, porque se acabou, mas as bandeiras elas moldaram, né, o território, deixando uma herança como avanço, né, e também muitos erros históricos. Por quê? Porque eles iam criando vilas, não iam voltando para o litoral. Se criava uma vila, depois se expandia mais, que se criavam cidades interioranas. Então elas foram muito importantes por causa desse motivo, né, de se criar vilas interior, por se povoar o interior. Então, pessoal, os bandeirantes eles ultrapassaram a linha do Tratado de Tordesilhas e isso pressionou, né, a coroa portuguesa a se ter, né, novos acordos, né, a se definir novos tratados com a Espanha. E um deles, o mais importante, foi o Tratado de Madrid, que foi em 1750, baseado no uso possidetis. O que era o uso possidetis? Significava teu aquilo que tu ocupas, que agora o pessoal fala muito de uso capião, né? Antigamente era uso possidetis. Então, com isso, Portugal ficou com a maior parte da Amazônia e do centro-oeste e do sul. Regiões que já ocupavam na prática, né? Isso consolidou, né, o formato mais próximo do atual Brasil. Mas também se teve guerras, né, se teve ajustes territoriais. Além do Tratado de Madrid, né, teve conflitos que ajudaram a definir esse território. O Tratado do Santo Ildefonso, de 1777, que foi a revisão dos tratados anteriores, né, com ajuste de fronteiras ao sul. A guerra contra os espanhóis e indígenas no sul e no oeste. O Tratado de Badajoz, de 1801, confirmou a posse portuguesa sobre regiões dos Sete Povos, né, das missões no Rio Grande do Sul também, né, as guerras da independência da América. O Brasil ele evitou se fragmentar, visto a América Espanhola se manteve a unidade territorial após 1882. Né. Mas também se integrou novos territórios ao longo do século XIX e século XX. O Brasil anexou, né, se reorganizou em várias regiões, como em 1823 ela incorporou, né, o território do Grão-Pará e Maranhão ao Império Brasileiro. Em
Em 1850, ele ocupou mais a intensa a Amazônia, se houve mais intensidade de ocupação. E em 1903 se houve o Tratado de Petrópolis. O Brasil ele comprou, né, o estado do Acre. Por quê? Porque os seringueiros eles invadiram aquilo ali, que aquilo ali era território boliviano. E aí o Brasil se comprou. E o que o Brasil deu para a Bolívia? Que a Bolívia se ia ter uma coisa com o mar, através do rio Amazônia, eles iam se criar uma ferrovia e depois iam expandir as suas produções pelo mar, que foi a ferrovia Madeira-Mamoré, que custou pouco, 28 toneladas, né, de ouro, e tinham 366 quilômetros. Então teve esse acordo, né, que praticamente não foi um acordo, foi um passada de mão no território do Acre. Já em 1943 se cria o território federal de Roraima, Amapá e Rondônia, então Guaporé. E Fernando de Noronha também foi incorporado ao território. Em 1977, pessoal, se teve a divisão do estado do Mato Grosso com a criação do estado do Mato Grosso do Sul. Em 1988, Roraima, Amapá e Rondônia se tornaram-se estados. Conclusão, pessoal. A formação do território brasileiro foi um processo longo e muito complexo, cheio de disputas. Não foi apenas por sorte ou traços no mapa, mas sim por guerras, né, tratados e ocupações e decisões estratégicas. Hoje o Brasil é o quinto maior país do mundo. E se entende como ele chegou a esse tamanho, né, nos ajuda a compreender também os desafios, né, de nossa diversidade regional. Então, se você gostou desse vídeo, né, compartilhe esse conhecimento com seus amigos. E até a próxima.